Estamos de volta com o programa Não É Bem Assim, hoje falando sobre namofobia, que é aquele medo de ficar sem o telefone celular, sem essa tecnologia móvel. Nesse segundo bloco eu converso com a professora Clarissa Nunes Martins e também com a estudante Yasmin Loures. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no programa, falando um pouco dessa realidade na escola também, que é a tecnologia, né? Bom, professora, eu começo te questionando mesmo isso. De que maneira a escola observa essa questão da tecnologia no dia a dia mesmo? Assim, tem uma lei estadual que proíbe o uso do celular em sala de aula, né, em ambientes escolares, mas a escola decidiu, como assim, essa lei ela não tem uma punição, ela só proíbe, né? Então a punição seria a cargo da escola. Então o que nós decidimos? Que cada professor vai combinar com os alunos como é que vai funcionar essa questão. Então assim, como eu faço, eu combino com eles na hora que eles estão copiando do quadro, que eles estão fazendo algum exercício, a gente deixa eles escutar música no celular, né? Desde que eles façam as atividades. E aí no momento da explicação a gente combina, todo mundo guarda, tira o fone de ouvido, presta atenção, funciona legal. O que acaba gerando problema na sala de aula, os alunos querem ficar usando o Facebook, mandando mensagens no WhatsApp, durante a aula, e isso atrapalha o rendimento da turma. Então, nesses momentos, eles recebem uma advertência, né? E se o caso for muito extremo, ele acaba sendo suspenso pelo uso excessivo do celular. Normalmente, eles têm respeitado, assim, quem leva 2, 3 advertências dá uma parada, assim, mas eles insistem, sabe? Alguns. Tem outros que não, que eles, o professor fala, fulano, guarda o celular, ele guarda, presta atenção na aula e a gente volta ao normal. Yasmin, enquanto estudante, só fazendo já um link com essa questão, o que acha dessa regra? Assim, ela é, de algum modo, benéfica para o estudante, assim, poder utilizá-la? Eu acho que sim, que nem quando a gente está fazendo alguma atividade, pelo menos para mim, me atrapalha. Às vezes, vendo alguma coisa, eu fico interessada mesmo no celular, porque é um costume, e eu acho que essa proibição ajuda bastante. E poder ter esses momentos durante a aula de acesso, assim. É bem melhor, mas que nem foto dentro da escola a gente não pode postar. E isso acaba sendo meio ruim às vezes, porque a gente acaba postando igual e não pode. Tem essa questão assim, que eles estão com mania de tirar foto do quadro para copiar depois, né? Sim. E às vezes o professor tá lá na frente, ele acaba aparecendo junto. Tem essa questão que a gente conversou com eles, assim, do direito de imagem, que eles não podem publicar fotos, né, tiradas dentro da escola, principalmente parecendo pessoas que não querem aparecer, enfim. E também por causa da lei, porque se algum professor ou até às vezes algum colega, já aconteceu, uma menina se sentiu ofendida por ter sido tirada uma foto dela, eles podem processar o outro colega por causa da lei, porque a lei proíbe o uso em sala de aula. Então, se tem a foto postada em horário de aula, é uma prova de que o aluno estava infringindo a lei, né? Porque o pessoal da informática tem como rastrear o dia, a hora que foi tirada a foto, né? Essas coisas assim. Então, e aí, como é que a escola achou esse meio termo, assim, né? Foi no dia a dia mesmo? Foi em conversa, assim, em reuniões, a gente tentou olhar o lado do professor, olhar o lado do aluno, porque os professores também usam celular, eles também querem estar conectados, né? Então, a gente tentou achar esse meio termo, mas o que a gente... como eu faço, por exemplo, eu nunca levo o celular para a sala de aula, ou se eu levo é só se eu vou usar. Por exemplo, tem grupos, turmas que fazem pesquisa, então a gente compartilha as coisas no Google Drive. Então eu levo meu celular para a sala de aula, cadastrei todos, a gente conectou. Eu já fiz algumas tarefas assim em sala de aula com os aplicativos, mas só funciona quando o pessoal tem internet, né? Que às vezes é difícil, mas é legal, assim. E o que eu vi, que todas as turmas têm um grupo no WhatsApp. Então eles compartilham trabalho, diz que tem trabalho, vai ter trabalho de tal matéria, tem que entregar não sei o que hoje, quem é que fez, sabe? Um retorno que na minha época já não tinha. De um certo modo, essa tecnologia, ela traz vantagens para o estudante. Traz vantagens, assim. Exato. O que a gente conversou nas nossas reuniões foi exatamente isso, que o celular é uma coisa dessa geração, então a gente não pode proibir, porque não vai adiantar. Vai ser uma indisposição tanto do professor quanto do aluno e da direção também. Então a gente começou a dar ideias, assim, e chegamos nesse consenso de cada professor decide. Tem professores que não gostam que os alunos nem escutem música durante a aula. E o professor pede e combina, vocês podem escutar, depois que acabar a tarefa, vocês podem mexer o celular. Então, quando os alunos respeitam a combinação do professor, a coisa flui tranquilo, assim.
Mas agora, quando eles insistem em não respeitar a combinação, daí a gente tem as advertências. O problema mesmo é quando não tem, quando essa regra da escola mesmo é desobedecida. É desobedecida. Daí tem esse problema, né? Bom, e Yasmin, na tua visão, assim, né? Tu como estudante, adolescente, né? Tem um telefone celular, tem essa tecnologia móvel à disposição. Como é que é pra ti no teu dia a dia, assim? Tu utilizas o telefone? Eu utilizo bastante e eu acho que se tornou muito comum que às vezes parece que se a gente não coloca, não posta, por exemplo, o que a gente faz é como se a gente não tivesse feito, porque os outros não tá vendo. É mais ou menos assim. E também tu se sente meio fora quando tu tá sem o celular, no caso. Porque eles estão conversando, eles estão se comunicando e tu não tá por dentro do que tá acontecendo. Daí eu acho que é mais ou menos assim. Em algum momento o celular te atrapalhou já dentro da sala de aula, no estudo, assim? Da escola, acho que já. Bastante até. E o que tu fez, assim, pra mudar isso? Tipo, quando tu percebeu, assim, não, eu preciso desligar ali o telefone e me concentrar um pouquinho mais? Eu já nem ligo mais a internet, porque daí eu já não vejo chegar e já não me interte mais. E música eu nunca consegui escutar porque eu acabo ficando dispersa e não consigo. Mas já é um pouco do perfil do aluno, né? Aquele perfil. Tem alguns, assim, que são mais quietos, que a turma é muito agitada, assim, eles preferem escutar porque eles não querem ouvir as conversas dos colegas, então eles ficam mais na deles, funciona, assim. Outros casos, assim, que nem a Yasmin, mais conversadora, assim, né, ela fica mais interagindo com os colegas e esquece o celular daí. Já prefere a conversa pessoalmente mesmo do que a conversa celular, virtual. Assim, E acontece muito essas conversas até paralelas, assim, pela internet mesmo, durante a aula, assim, que vocês observam? Esse ano eu não percebi, assim, mas eu tinha uma turma ano passado que eles ficavam se trocando mensagens na sala. Assim, sentavam num canto, um no outro, eles ficavam trocando coisinhas, assim, fofocas, que na nossa época a gente fazia por bilhetinhos, né? Agora eles fazem pelo WhatsApp, assim, mas é que depende do aluno, assim, tem alunos que sabem, que nem Yasmin, que sabem a hora que precisa usar, não sabem, e tem outros que têm dificuldade nisso ainda, né? E essa é a nossa briga lá com eles, porque eles prestem atenção à explicação, que eles copiem o conteúdo, né? Que eles participem da aula. Às vezes a gente quer passar uma aula diferente, em vez de ser aula a quadro e copiar, a gente passa um vídeo explicativo, um documentário, um filme, às vezes a gente passa filmes, e eles ficam no celular olhando as redes sociais em vez de prestar atenção no filme. Aí na hora de fazer o trabalho eles não sabem, né? Nesse sentido atrapalha, assim. Em algum momento vocês acham que a tecnologia ela vai ser uma ferramenta mais presente, digamos assim, dentro da sala de aula, não só nessas atividades específicas, assim? Assim, por mim eu gostaria, porque assim, eu sou professora de inglês, né? Então tem vários aplicativos pela internet, aplicativos não, websites, que tem coisas bem legais de praticar e eu gostaria de poder usar com os alunos, porque eu conheço esses sites, assim, que tem uns que tu pode montar... como é que se diz, os mapas conceituais simultaneamente, pode escrever textos coletivos, tem várias coisas que se pode aplicar. Só que o nosso problema lá na escola é a questão da internet, como muitas escolas, né? Eu conheço colegas de várias escolas e eles reclamam a questão da internet na escola. Porque coisas pelo celular, os alunos às vezes têm a internet deles, alguma coisa assim, mas para trabalhar coletivamente com tecnologia, o que nos trava é a internet. Né, que daria para fazer várias coisas. Uma vez a gente combinou, eu fiz com uma turma deles montarem uma frase em inglês sobre aquele conteúdo que nós estávamos trabalhando, eles postaram no WhatsApp, né, no grupo da turma. Eles me incluíram, assim. Foi até interessante, na verdade eu queria que eles postassem no Face ou num outro lugar que tivesse comentários de outros alunos, assim, mas eles ficaram meio tímidos de postar para todo mundo, né? Mas aí a gente fez no grupo da turma até que fluiu, assim, mas eu não conseguia fazer com outras turmas, era uma turma que eu tinha mais uma certa afinidade, porque eles respeitavam as minhas combinações. E às vezes, quando se faz necessário, a gente usa o dicionário virtual, até porque os dicionários físicos, eles não têm todas as palavras que precisam, às vezes o aluno quer usar uma palavra e no dicionário não tem a tradução para o inglês, então na aula de inglês funciona, sabe, quando a gente usa o dicionário online. Na tua visão de estudante, assim, eu acho que essa tecnologia ela seria
mais positiva também no estudo, na aprendizagem? Eu acho que sim. É bem mais fácil até pela internet, pela tecnologia. E é mais... se torna divertido também. A gente gosta mais de fazer. Quais são as vantagens e desvantagens assim dessa tecnologia à disposição com algumas regras, né, dentro da escola, assim, da sala de aula? Eu gosto, que nem a minha turma, ela tem um grupo no Whats e que a gente tinha uma prova de português sobre um livro e a gente ficava conversando sobre o livro pelo grupo. E eu acho, acaba sendo, tu entende mais as coisas, e se tu não sabe de uma coisa também, eles te explicam, avisam se tu não foi. Tem um contato mais Tem um próximo. contato mais assim. próximo. E na sua visão de professora, assim, as vantagens e desvantagens de tudo eu isso? vejo que teria vantagens, assim, usando nos momentos certos. Tem momentos que o celular pode ser usado para fins pedagógicos, nem no inglês a gente usa o dicionário online, ou um dicionário do que às vezes tem no próprio celular, ou às vezes a gente pode usar algum outro aplicativo. Eu acho que tem algumas vantagens, sim. E a desvantagem é quando o aluno quer ficar olhando as postagens no Face ou no WhatsApp, fazendo fofoca. Que sim, tem alguns alunos que não conseguem ficar sem conversar no WhatsApp durante a aula, não conseguem, eles têm problemas, assim. É um vício. É um vício, assim, eu disse, mas gente, vocês estão fazendo uma coisa, diz, às vezes a pessoa, eu estou em aula, eu preciso ficar longe do meu celular, desliga a internet, que nem as minhas fazem. A gente tem que desapegar um pouquinho, assim, né. Eu sei que é difícil, eu também tenho o WhatsApp, eu também tenho o Face, eu me controlo nos momentos que eu preciso focar naquele momento, né. Quer dizer, tem que ter regras e limites mesmo para esse uso. Eu acho que teria que ter uma responsabilidade no uso da tecnologia, assim. Mas teria vantagens, sabendo usar, funciona bem, assim, dá para ser uma atividade bem interessante. De aprendizagem. De aprendizagem. Muito obrigada pela presença de vocês aqui, nosso tempo encerrou, assim, já chegou ao fim, mas muito obrigada por saber um pouquinho da realidade, né, de uma escola, né, que lida com a tecnologia. Obrigada mesmo pela presença de vocês. A gente agradece. O programa não é bem assim de hoje, então fica por aqui. A gente se vê na próxima terça-feira.